Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o 5º estado do Brasil em mortalidade materna. Trânsito causa perigo a pedestre em Altamira. Dom Herve Krautler fala sobre violência contra a família assassinada na Transamazônica. Secretaria de Educação divulga o calendário de matrículas para o ano letivo de 2016 em Macapá. Mangueiras compõe uma das identidades de Belém. Universidade Rural da Amazônia oferta 1.800 vagas para graduação. E o bate-papo musical com os músicos do show do aniversário de Belém. Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O Pará é o 5º estado do Brasil em mortalidade materna no momento do parto. Reduzir esse índice é compromisso internacional firmado em 2000, mas o estado ainda não conseguiu atingir a meta. A redução do índice de mortalidade materna é um desafio para o Brasil, que está longe de alcançar a meta firmada em 2000, em um tratado assinado com a Organização das Nações Unidas. Mas a que se deve essa realidade? Essas mortes elas acontecem exatamente por uma falência do sistema de saúde global e a falência pré-natal. Temos hoje mais ou menos a quinta mortalidade do Brasil, exatamente por isso. O sistema de saúde ele está, do ponto de vista de saúde pública, ele está caótico. Não temos pré-natal, muitas vezes não temos um hospital preparado para dar uma assistência a essas mulheres que chegam em situações de risco. Então é por isso que a gente acredita que a mortalidade esteja alta. As principais causas de mortes maternas são infecção, hemorragia e hipertensão, o que pode ser evitado com um pré-natal adequado. São causas que são exatamente evitáveis. Lamentamos muito que essas mulheres estejam morrendo por causas tão simples de ser resolvida. O pré-natal bem feito e uma estrutura hospitalar evitaria quase que a totalidade desses óbitos. O que falta ao Estado é dar melhores condições de atendimento às mulheres antes e durante a gestação, bem como na hora do parto. O nosso trabalho ele fica muito limitado à parte científica. Nós não temos ingerência institucional. O trabalho que a gente tem feito é preparar o profissional, porque cabe a nós a parte científica. Trazer palestras, trazer profissionais nos nossos cursos, fazer com que o médico se sinta preparado para dar aquela assistência. Do ponto de vista institucional, cabe ao Estado, cabe ao município preparar as instituições para que receba esses médicos que a gente tenta preparar da melhor maneira possível. E mais um aumento para o bolso do paraense. A Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto do município de Belém autorizou o reajuste nas cobranças das contas de água pela Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa, em 20%. Como o último reajuste praticado na tarifa de água realizado pela companhia foi em julho de 2008, a defasagem chega a 168%. O reajuste foi divulgado no Diário Oficial do município no dia 23 de dezembro de 2015 e passa a valer para as cobranças após o dia 23 de janeiro, nos 56 municípios atendidos pela Cozampa. E agora vamos falar de economia. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a produção industrial brasileira registrou queda de 2,4% no período de outubro a novembro de 2015. Essa queda de outubro para novembro do ano passado reflete no predomínio de resultados negativos do Parque Fabril do Brasil, atingindo 3 do total de 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 24 ramos pesquisados. No acumulado dos primeiros 11 meses do ano passado, a retração chegou a 8,3%. Já na comparação com novembro do ano anterior, a produção industrial chegou a cair 12,4%, ocasionando na 21ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação e a mais acentuada desde abril de 2009. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui da cidade que você gosta
pelo nosso WhatsApp 988023444 e toda segunda e sexta-feira nós mostramos aqui no Nazaré Notícias as fotos enviadas por você. E como hoje é sexta-feira, nós temos a primeira foto. A primeira foto foi enviada por Carol Almeida. Ela enviou a foto da família Martins reunida em Benfica, em lazer de final de semana. Então está aí a foto enviada pela Carol Almeida. A outra foto enviada pelo Cláudio Cruz, que enviou a foto do Mercado do Vero Peso. A foto aí é do Cláudio Cruz. Também a Isabela Diniz enviou a foto das jovens senhoras do Centro de Convivência Zoegueiros, aqui em Belém. Então está aí a foto da Isabela Diniz. A outra foto foi enviada pela Jacira Matos, a foto com o esposo Benedito e a filha Janaína. Eles moram no Marajó e vieram visitar o Mangal das Garças. Então está aí a foto da Jacira Matos. Obrigado então a Jacira pelo envio da foto. A outra foto é da Silvia Pereira, que enviou da Casa das 11 Janelas. Então está aí a foto da Silvia Pereira. E também a Silvia Pereira enviou outra foto na visita à Praça Santuário de Nazaré. Então está aí a foto da Silvia Pereira. E como você viu nas fotos, é só enviar pelo nosso WhatsApp 988023444 e vamos homenagear Belém. Moradores da rodovia Transamazônica no trecho entre o bairro Liberdade e Mutirão têm sofrido com o perigo do trânsito no local. Os veículos que passam em alta velocidade ameaçam pedestres e moradores. A velocidade dos carros causa medo aos moradores das margens da rodovia Transamazônica e os pedestres têm dificuldade de atravessar a via. Aqui tem acidente, já teve acidente, a gente já saiu já desmaiado para o hospital, outro já morreu mesmo, né? Mas sempre tem acidente, né? Não tem sinal também de nada aí um vem, outro vem, quer traspassar do outro, né? Aí é onde casas a morte, né? Horário das 7, meio-dia e 6 horas. É triste. Até os adultos têm que correr. O trecho entre o bairro Liberdade e o Mutirão, depois de asfaltado, se tornou uma alternativa rápida para os motoristas que desejam se livrar da complicação do trânsito de Altamira. O problema é que tanta irresponsabilidade tem tirado até a liberdade das crianças, que são impedidas de brincarem fora de casa por causa do risco de atropelamento. Eu tenho medo, muito medo negócio de criança aqui. Agora mesmo, a do vizinho mesmo ali, foi estúdio agora esses dias, quase ia sendo pega, né? Aqui no atravessando aí, quase foi por tudo, né? A benção foi Deus, né? Pode não, nem eu não posso atravessar para ali. Eu tenho muito medo. Eu não deixo meu menino mais nem sair para o outro lado da rua. Não pode brincar, se brincar no outro lado não pode brincar mais. É só isso, e tem mais, os cachorros, tudo estão morrendo. É verdade. Já morreu bem uns 5 daqui lá para baixo. Os moradores pediram por lombadas. A gente está precisando assim de um quebra-mola, né? Assim, para evitar mais, né? Aqui da Transamazônica todo mundo pede lombada. E ainda falando sobre Altamira e da violência que provocou a morte de uma família focolarina no município, a polícia ainda não sabe explicar o motivo do triplo homicídio na rua Anchieta, bairro Sudão, em Altamira, no sudoeste do Pará, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1h da manhã, quando 4 homens armados entraram na casa da família Bushing e fizeram reféns, marido, esposa e 3 filhos. Luiz Alves e a esposa Irmã Buchinger, acompanhados do filho de 27 anos, Ambrósio Neto, foram algemados com braçadeiras de plástico. Os assaltantes, então, reviraram a casa em busca de dinheiros e alguns documentos. Depois, assassinaram os 3 e fugiram usando um carro da família. Os 2 filhos que ficaram no banheiro conseguiram escapar pulando a janela que dá acesso para fora do quarto, no 2º andar. Eles acionaram a polícia, logo em seguida o SAMU e bombeiros foram acionados, porém o marido, esposa e filho estavam mortos. Luiz Alves e esposa e os filhos, membros do movimento dos focolares em Altamira. Luiz, que veio de Teresina para Altamira em 1979, ingressou no movimento focolarino jovem neste ano ainda e depois de constituir família, continuou como representante do movimento em Altamira. Ele também era o atual coordenador da comunidade São Francisco de Assis do bairro Uirapuru, membro ativo da Pastoral Litúrgica da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dom Herve Krauter lamentou profundamente a morte da família.
Eu acho que traduz o sentimento de todo o povo de Altamira, que nós estamos em estado de choque. Quando eu recebi a notícia hoje de manhã, eu não tive palavras e simplesmente não entendo o que aconteceu. O Luiz e a Irma e o filho, neto, estavam muito ligados à paróquia e eram membros do movimento dos focolarinos há muito tempo. Me toca profundamente no coração porque domingo passado, quando celebrei a Santa Missa lá no Perpétuo Socorro para empossar o Padre Fritz, eu ainda chamei o casal para o altar, junto com as então testemunhas de seu casamento. E o povo todo, a igreja estava repleta de gente, o povo todo cantou parabéns pelos 29 anos de casamento. Eu desejei naquela hora a esse casal pelo menos o mesmo tanto de vida em comum como meus pais, afinal meus pais, viviam 65 anos de casados. E agora, 4 dias depois, estão mortos. Eu não tenho palavras, eu sei que estão nas mãos de Deus. Eu sei que ninguém entende o que realmente aconteceu. Por outro lado, também eu lamento a ausência de segurança do nosso povo. Altamira está passando por uma fase, por uma época terrível. Nós estamos entregues aos malfazejos, aos bandidos que varrem a rua. É crime após crime. Eu recomendo a alma de Luiz e de Irma e de Neto a Deus. Eu sei que estão junto a Deus. Eu peço a Deus paz para Altamira, que cessem as violências, que possamos viver em paz. Que Deus lhes dê o descanso eterno entre a luz perpétua. Descansem em paz. Amém. O número de assassinatos decorrentes de conflitos no campo em 2015 foi o maior dos últimos 12 anos no Brasil, com 49 mortes registradas, a maior parte na região norte. E de acordo com os dados de um balanço anual da questão agrária divulgada esta semana pela Comissão Pastoral da Terra, os maiores números de mortes ocorrem em Rondônia, com 21, e no Pará, com 19. O perfil predominante das mortes foi de indivíduos envolvidos em movimento de luta pela regularização fundiária. É o caso de uma família no município de Conceição do Araguaia que teve todos os seus 5 membros mortos a golpes de facão e tiros em fevereiro do ano passado. A Secretaria Municipal de Educação divulgou o calendário de matrículas para o ano letivo de 2016 em Macapá. A pré-matrícula para o primeiro ano do ensino fundamental vai iniciar no dia 18 de janeiro e deverá ser feita pela internet. O processo será dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a pré-matrícula e deverá acontecer até o dia 22 de janeiro. A segunda etapa, que é a apresentação dos documentos, acontecerá do dia 25 ao dia 29 de janeiro. Os pais que perderem a pré-matrícula terão uma segunda chance a partir do dia 1º de fevereiro, quando o sistema será reaberto para cadastro de reserva. De acordo com a Prefeitura, a previsão para o início das aulas é 22 de fevereiro. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Mangueiras compõe uma das identidades de Belém. Universidade Rural da Amazônia oferta 1.800 vagas para graduação. E o bate-papo musical com os músicos do show de aniversário de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre Belém. Santa Maria de Belém do Grão-Pará é conhecida como Cidade das Mangueiras. Grandes túneis da árvore completam a paisagem da capital paraense. O aconchego e a proteção do sol e da alta temperatura fazem das Mangueiras de Belém sua identidade cultural. Mesmo marcada por essas características, Belém possui uma diversidade de encantos.
árvore conhecida pelo fruto saboroso e por sua sombra refrescante. A copa dessa árvore é frondosa e minimiza a sensação térmica de quem passa por seus longos túneis. Mas nem sempre foram as mangueiras as marcas de Belém. No início da ocupação da cidade, existiam outras árvores por aqui. Se você pegar um pouquinho da história da ocupação de Belém, no século XVIII nós tínhamos uma rua que era conhecida inclusive pelas suas árvores, que era a Rua das Mongubeiras. Mangubeira é uma árvore bastante grande, que servia para construção civil, de madeira muito branca, e que dava a característica de pasmem, né, da Avenida Tamandaré. Né, do início da Tamandaré até a Padre Tíquio, era só Mangubeira. Na verdade, a gente tem na Praça da República hoje um espaço muito parecido com esse, com as mangueiras. Mas anteriormente, o que circundava o Largo da Pólvora, hoje Praça da República, eram os taperebazeiros. Na reforma do século XX, foi plantadas mangueiras. As mangueiras têm seu ponto forte no século XIX, a partir da política de arborização da cidade. As mangueiras é uma decisão política do próprio Antônio Lemos. Né? Ele queria uma árvore com uma sombra muito grande e que crescesse rapidamente. As mangueiras já existiam aqui desde o século XVIII também, e essa foi a razão de encontrar as mudas e plantar em sequência para criar o efeito visual e urbanístico que a gente tem até hoje. Além da questão política, a escolha das mangueiras teve dois outros fatores a seu favor, o tempo e o clima. A árvore demora bem menos tempo para crescer, ficar frondosa e amenizar o clima. Só para se ter uma ideia, pesquisas apontam que há uma diferença de 4 graus Celsius do centro para a periferia da cidade. Somos uma zona tropical, né? E a chuva e a seca é fundamental para o crescimento da mangueira e para a produção do fruto, né? E o clima refrigera, a sombra gera uma sensação térmica extremamente reconfortante para quem mora nessas ruas do centro. Belém possui hoje, contando os seus distritos, cerca de 120 mil árvores. Desse total, 12 mil são mangueiras, a maioria centenária, e requer bastante cuidado. A Prefeitura Municipal de Belém realiza uma agenda, um cronograma de atividades permanente, né, durante o ano inteiro de manutenção das árvores de Belém. Essa manutenção ela inclui podas de suspensão, podas de rebaixamento, podas de equilíbrio, retirada de erva de passarinho, que é prejudicial a essas árvores, bem como o monitoramento dessas árvores, para garantir que elas estejam adequadas, estejam com uma fitossanidade adequada e não coloquem em risco os transeuntes, os pedestres. Então esse cuidado ele é realizado durante todo o ano pela Prefeitura, exatamente para manter a qualidade, a saúde dessas árvores, que geram benefícios das mais variadas ordens, né, para a população, tornando os logradouros mais bonitos, proporcionando fruto, sendo abrigo para a fauna. Nós temos aí os benefícios do conforto térmico, que é fundamental para uma cidade quente como Belém. Uma árvore com cerca de 15 metros ou mais de altura, atrativo turístico da cidade de Belém e até alimento para quem aprecia seus frutos. Eu já estive em várias regiões tropicais do mundo. E eu adoro Belém não só pela quantidade de mangueira, mas principalmente pelas mangas. E vamos voltar a falar sobre educação. As matrículas de alunos novos para as escolas públicas municipais do município de Paragominas, no Nordeste paraense, seguem abertas até o dia 15 de janeiro. Para a realização da matrícula, o responsável do aluno deve levar seus documentos pessoais, os documentos da criança ou adolescente e a cópia da carteira de vacinação. Para os alunos da educação de jovens e adultos, são necessários apenas os documentos escolares e pessoais. O município de Paragominas conta hoje com 84 escolas nas zonas urbana, rural e indígena. Os pais que procuram escolas municipais onde as vagas já esgotaram devem ficar atentos, pois o aluno será direcionado a outra escola com a mesma qualidade de ensino. E caso fique distante da sua casa, a Prefeitura do município assegura o direito ao transporte escolar gratuito. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No
município de Curuçá, no estado do Pará, o tempo será parcialmente nublado, com muitas nuvens e sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 33. Na cidade de Santarém, no estado do Pará, o dia começa encoberto, mas sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 33. E em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus e a máxima a 33. Os mais de 207 mil contribuintes que estavam na malha fina da Receita Federal vão ajustar as contas com o fisco no Brasil. A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de janeiro. Ao todo, serão desembolsados R$ 450 milhões para declarações de 2008 a 2015. A lista com os nomes está disponível no site da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br, e a consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no telefone 146. A Universidade Federal do Pará divulgou ontem o edital para o processo à mobilidade acadêmica da própria instituição. As inscrições começam no dia 13 de janeiro. Serão ofertadas 771 vagas em 118 cursos de graduação distribuídas entre 9 municípios paraenses. As inscrições acontecem no dia 13 de janeiro, a partir das 14 horas, através do site www.portal.ufpa.br. Entre as 771 vagas, 301 são voltadas para o processo seletivo à mobilidade interna. As demais 470 vagas são referentes ao processo seletivo à mobilidade externa. Além deles, podem participar pessoas que já possuem um ensino superior, estudantes de instituições estrangeiras e pessoas com vagas prescritas em cursos de graduação reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação. Para ingressar na universidade, os candidatos passarão por uma prova avaliativa que acontece no dia 13 de março. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trabalho e emprego. O setor da construção civil do Pará, um dos mais atingidos pela crise econômica, segue enfraquecido e o reflexo é o quadro de geração de empregos formais no setor. De janeiro a novembro de 2015, houve um decréscimo de 15,22%, o que gerou um saldo negativo de 18.546 postos de trabalho. A situação é ainda pior em relação aos últimos 12 meses, quando o saldo negativo de empregos sobe para 27.731. Segundo pesquisa do Diese Pará, o mau momento reflete a crise econômica que o país enfrenta em todos os setores econômicos. No estado do Pará, a Universidade Rural da Amazônia oferta mais de 1.800 vagas para os cursos de graduação através do SISU. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira. Segundo a Universidade Rural da Amazônia, serão 1.850 vagas em cursos de graduação para ingresso em 2016 através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As vagas são distribuídas em 34 cursos divididos em 6 campos da instituição. Para este ano, a novidade é o curso de licenciamento em Letras com habilitação em Língua Brasileira de Sinais. As inscrições do SISU iniciam a partir da próxima segunda-feira, dia 11, e seguem até o dia 14. Podem concorrer ao SISU estudantes que participaram do Enem em 2015 e não obtiveram nota 0 na redação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do portal do MEC. E também termina hoje o período de matrículas na rede municipal de ensino, que começou na última segunda-feira em todas as 259 unidades escolares de Belém. A Prefeitura oferta este ano 74 mil vagas, 2 mil a mais do que em 2015. São 21 mil para estudantes da educação infantil e 53 mil para o ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Segundo a Prefeitura, o aumento de vagas foi alcançado com a construção de novas escolas aqui em Belém. A Rede Nazaré de televisão inaugura mais uma retransmissora, a da cidade de Tefé, no Amazonas. A área em que hoje pertence o município de Tefé era habitada pelos indígenas da etnia Tupebas ou Tapibas.
O nome Tefé origina-se destas tribos. O padre Samuel Fritz foi enviado para o Amazonas a serviço da Espanha, onde ele fundou as primeiras missões jesuíticas para catequizar os índios. Essas missões também eram responsáveis por prestar serviços sociais à comunidade indígena. Os portugueses, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, subiram o rio Solimões, vindos do Grão-Pará, com a finalidade de conquistar o Amazonas e dominar as terras dos espanhóis, o que resultou em um grande conflito entre as duas nações quando chegaram à região. O governador do Grão-Pará enviou tropas comandadas pelo capitão Correia de Oliveira em 1708 para expulsar os espanhóis. Dessa forma, constituiu-se a cidade de Tefé, que hoje, pelo canal 25, abriga mais uma retransmissora da Rede Nazaré de televisão. E agora vamos acompanhar a agenda cultural para este final de semana. Neste final de semana serão reapresentados no Cine Olímpia alguns dos melhores filmes exibidos em 2015 no próprio cinema. A reapresentação de hoje é do filme Olhos d'Água, da Lanterna Mágica ao Cinematográfico. No sábado será exibida a produção de Joel Pizzini, Olho Nu. E no domingo, o filme Tigre Branco. Com exibição às 6h30 da tarde, a classificação indicativa varia de acordo com o filme e a entrada é gratuita. A cada sexta-feira do mês de janeiro, grupos parafolclóricos regionais farão apresentações especiais no Armazém 3 da Estação das Docas. As apresentações acontecem ao ar livre, aproveitando o pôr do sol. Hoje, quem se apresenta é o grupo Mistura Regional, composto por 40 pessoas, apresenta o espetáculo Cultura e Arte em toda a parte. A entrada é gratuita. Neste domingo, dia 10, mais de 10 artistas paraenses promovem um show em comemoração aos 90 anos do mestre Laurentino, que é referência na música do estado. Cantores como Dona Onete, Lia Sofia e Edilson Moreno estarão presentes na festa. Toda a renda será destinada ao mestre como presente de aniversário. O show comemorativo acontece no Bar Mormaço, localizado no bairro da Cidade Velha, a partir das 14 horas. Para mais informações, o número é 9982-47668. E agora vamos falar sobre o aniversário de Belém. Em comemoração aos 400 anos da cidade, o governo e a Secretaria do Estado de Cultura e a Academia Paraense de Música apresentarão um concerto especial no dia 12 de janeiro. Tamela Almeida tem mais informações. O concerto terá a regência do maestro Miguel Campos Neto e faz homenagem aos 400 anos de Belém, 120 anos da morte de Carlos Gomes e 20 anos da fundação da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. A apresentação acontece às 20 horas do dia 12 de janeiro com entrada gratuita. A retirada dos ingressos acontece na bilheteria do teatro a partir das 9 horas no dia da apresentação. Para mais informações é só entrar em contato pelo número 40098766 ou 40098754. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E o nosso bate-papo musical de hoje fala sobre o show Violonadas para Belém, que acontecerá no dia 12 de janeiro no Teatro Margarida Esquivazapa, em homenagem aos 400 anos da cidade. A apresentação irá contar com 26 músicos diferentes, entre eles estão Salomão Habib, Paulinho Moura, Nego Nelson, Dani Lúcio e Diego Santos. Os músicos irão se apresentar em duplas, entoando canções em homenagem a Belém. Caroline Guimarães conversou com os artistas. O nosso bate-papo desta sexta-feira fala hoje sobre o aniversário de Belém, que será celebrado de forma muito especial com um concerto que reúne grandes violonistas do estado do Pará. A ideia do concerto é de Paulinho Moura, que está aqui ao meu lado. Como foi que você pensou? Como é que esses músicos vão se apresentar no dia 12? Bem, isso é uma maneira da gente homenagear a nossa cidade. E como a gente é violonista, a gente tem muitos amigos talentosos, muito violonista bom em Belém. Então a gente é claro que muitos não vão estar presentes, né? Mas quem dera, senão ia encher, não ia caber no palco, né?
Nós temos aqui alguns desses músicos que se apresentarão no concerto do dia 12 de janeiro. Aqui ao meu lado, Dani Lúcio, muito obrigada por conversar conosco. Como vai ser para você realizar essa apresentação e na parceria aí com o Nego Nelson? É um prazer, uma honra tocar do lado do Nego Nelson, né, que meu professor de violão, professor e aluno tocando junto no palco. É uma honra e um prazer, e a gente vai preparar um repertóriozinho legal para essa noite maravilhosa. Aqui também ao meu lado, Nego Nelson. Nego, para você, ele está falando, né, que você foi professor dele, então tocar junto com alguém que você ensinou, com alguém que você introduziu para a música, é uma diferença. Eu ensinei, já sabia quando ele foi tocar. Foi. Só dei um empurrãozinho para ele. E como vai ser para você realizar esse concerto também? A gente vai tocar aquelas mesmas que a gente toca. Barcarena, porque fica de frente de Belém, né? Talvez Macapá, que fica a 900 quilômetros. Mas tudo é paraense, tudo é música paraense. Apenas foi feito lá. O Nego está aqui abraçado também com a Jussara Dantas, que vai fazer também essa apresentação. Você é uma das mais jovens que vai estar tocando também. Como é que está para você esse preparativo? É uma honra, na verdade, porque, como tu falaste, eu sou uma musicista já mais nova, então é uma honra participar de um concerto com músicos tão experientes, com músicos que são muito importantes para o cenário musical de Belém, então para mim vai ser ótimo. Ainda mais no aniversário de Belém. Exatamente. Também está o Diego Santos, muito obrigada por conversar conosco. O que você vai fazer parceria com a Jussara? O que vocês já pensaram para esse momento? O duo de hoje já vem sendo trabalhado há alguns dias, de um projeto futuro que a gente está pensando já para um show. Aí. Então, quando com a chamada, a gente já ficou muito feliz, além do aniversário, poder dar esse presente de estar tocando por Belém, de poder, além de mostrar o que a gente está fazendo, né, de cada vez mais estar ensaiando também para ver esse projeto que aconteça logo. São muitas duplas que serão realizadas e também pessoas que tocarão de forma individual, como Salomão Habib, que já tem também toda uma pesquisa relacionada aos violões de Belém. Nós temos Belém como uma cidade realmente violonística, um instrumento que faz parte da história da cidade, desde o século XVIII, né, quando para cá vieram os primeiros carregamentos de viola, né, encomendados pelo padre Antônio Vieira. O primeiro lugar do Brasil que entrou a viola foi aqui, né? Então, o resto do Brasil recebeu depois. Então, todos os nossos grandes mestres, grandes nomes do violão, já que o violão foi utilizado aqui, a viola foi utilizado para catequizar índios e catequizar também pessoas para a Igreja Católica, era usado também para que os negros escravos usassem o violão para animar as festas. Com isso, os grandes mestres do violão eram afrodescendentes, descendentes de escravos, né? Tó Teixeira, Luizio Santos, Benedito Silva, Ataúfo Miron, todos foram grandes violonistas que aqui tiveram. E eu vou fazer uma participação solo no dia 12, né? E no dia 13 nós vamos apresentar o espetáculo Violões de Belém, que faz parte exatamente dessa pesquisa que traz ao público os grandes nomes do violão dos séculos passados, né? Sobretudo Tó Teixeira, que foi o primeiro professor de violão daqui da nossa região. Se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundaçãonazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.